preservar dignidade, respeito do trabalho, profissionais 45 mais. Ô, Morro, Oi. pode iniciar novamente? A Cláudia acabou de entrar e eu iniciei a gravação agora. Podemos Ah, tá bom. iniciar para gravar aqui a nossa reunião. Beleza. Bom dia, Claudinha. Dia, Bom dia, Cláudia. Cláudia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com você? Perdão, eu clicando no link da reunião de vocês de sexta-feira. Ah, deu certo. Ai, ai. Não, eu estava falando para o Fábio, para a Nara. A Nara, então, vai te mandar os dados dela para o site, mas a gente está trabalhando fortíssimo na minuta do estatuto. Daí eu já vou compartilhar com vocês aqui para vocês terem uma noção de como é que está ficando, tá? Mas eu praticamente terminei, tá? Só vou mudar o nome de CNM Brasil, que eu coloquei aqui, para Rede CNM, tá? Então, o que que é? Eu coloquei o mesmo endereço do escritório da Rede CNM, que é do Estevão. Daí aqui atividades, já com os quinais e tudo para facilitar a vida do nosso contador. Aí esses itens um e 2 aqui foram os que a gente usou também para participar lá do Anjo Inovador. Então, essa questão aqui é uma atividade que é obrigatória, caso a gente queira, como o Álvaro colocou, né? Participar do Anjo Inovador 2 agora. Então, é de você ter aqui análise de informações, tal, esse CNAE aqui, temas do inciso 4 do CAP, dessa lei federal que é de inovação, daí treinamento e desenvolvimento, administração, assessoria, consultoria, palestras, intermediação de negócios, e aí eu coloquei nesse parágrafo primeiro aqui outras atividades e finalidades, puxando muito da aba BTG e de um instituto TechTex, Associação TechTex, que eu estou participando também. Daí, ó, conjunto, entidades governamentais. Daí eu coloquei aqui o parágrafo segundo como propósito. Daí depois, isso aqui vai ficar bem aberto, na verdade, para vocês revisarem. Daí poderão integrar o quadro associativo, né, empresas, profissionais autônomos, organizações da sociedade civil, e pessoas físicas, tá? Daí, para todos os efeitos, como substituta processual. Então, caso a gente tenha que ingressar com alguma medida ou que a gente possa fazer jus a uma verbas de emendas parlamentares, esse tipo de coisa também. Daí, tempo indeterminado, direitos e deveres. Daí, aqui eu coloquei, aí esse acho que é importante a gente refletir. Eu coloquei fundadores, né? Fundadores, efetivos, apoiadores, investidores e honorários. Daí, fundadores, aqueles que participaram das redes, das atividades da rede CNM desde 21 de março de 21 até 21 de junho de 26, ou na constituição formal da entidade. Né? Então, eu estou imaginando que a gente vá formalizar isso até o final de junho. Enfim, foi uma forma que eu encontrei aqui mais de caracterização dos efetivos marcos que a gente usou para lançar a rede CNM, tá? Ok. Apoiadores, investidores, ó, especialistas que executam as atividades da CNM, da rede CNM, na verdade, eu vou trocar, né? Daí apoiadores que apoiam as atividades, investidores que investem, né, nos projetos da rede CNM, e honorários eu coloquei líderes e personalidades, exemplos de inovação social consciente. São aquelas pessoas né, walk your talk, que é o que seguem o que falam. Daí, direitos dos associados, participar de reuniões, eventos e projetos, votar e ser votado, cargos da diretoria executiva e conselho consultivo e fiscal, propor ações, produtos, projetos para aprimoramento e sustentabilidade das atividades da rede CNM, projetos por essa endossados para investimento, daí deveres, né, respeitar o estatuto e as decisões da rede CNM, desenvolvimento, efetivar pagamento das contribuições, desligamento por pedido formal ou suspensão temporária, falta de pagamento de contribuições, período de 1 ano eu coloquei. Normalmente os estatutos falam assim, acima de 90 dias, mas como eu acho que a gente deveria cobrar anualmente para não ficar gastando tempo, né, com cobrancinha mensal, eu coloquei 1 ano.
Daí, prática de atos contrários aos princípios, valores e objetivos da rede CNM, assim como seu regulamento ou código de ética e conduta, que a gente está trabalhando aqui também, e deliberação da diretoria executiva. Daí é a administração, né? Assembleia Geral, todos os associados com direito a voto, a gente depois vai ver quem tem ou não direito a voto. A diretoria executiva nacional, eu nem, não necessariamente eu tenho que colocar nacional, já que a gente está tirando o CNM Brasil, né? Mas aqui, responsável pela gestão administrativa e financeira da entidade, podendo representar CNM em juízo ou fora dela, tal. Conselho Consultivo e Fiscal, pela governança, fiscalização. Diretoria Executiva Nacional. Essa aqui eu acho que está meio repetitiva, eu poderia colocar um parágrafo primeiro embaixo ali. Mas cada pessoa física eleita poderá ser remunerada até os limites legais e estatutários. Tem, acho que na lei de ONGs e tudo, algumas limitações de não sei quantos salários e tal. E terá isenção das contribuições associativas. Aquele conceito de sócio-atleta, né? A gente que está peleando não precisar pagar. Daí conselheiros consultivos e fiscais, né? Não remunerados, porém com isenção dessas contribuições associativas no período do mandato. Daí poderá deliberar sobre a gratuidade de contribuições associativas, aumento de contribuições, ajuizamento de processos e convênios e tal. Daí diretorias executivas regionais ou internacionais, pensando em CNM Espanha, rede CNM Áustria, sei lá, ou então rede CNM São Paulo, região sul. Aí a gente vai, na medida que for crescendo, a gente vai definindo, né? Daí, quando instaladas ou sem direito a voto, com ou sem direito a voto, na executiva nacional. Tem que ver como é que eu vou adaptar isso. Daí aqui, ó, vamos para o que interessa, né? Inicialmente eu me coloquei de CEO, coloquei o Fábio de COO, Claudinha aqui, eu ainda não, daí o Eduardo Toledo de financeiro, daí diretor de captação Álvaro, de engenharia e tecnologia Emiliano, eu ainda estou finalizando, tem colocado em internacionalização ainda, o jurídico Estevão, diretor financeiro Adriana, de comunicação digital e eventos, eu coloquei a Gabriela, que ela está fazendo lá o Café das Nações, assuntos acadêmicos e cooperação educacional, o Gil, diretor de recursos humanos, a Paula Schwind, que eu estou desenvolvendo com ela o Blu-ray. Daí, esse diretor administrativo, na verdade, eu ia colocar aqui, na verdade, de internacionalização. Daí vai ser a Nara. Daí eu tenho que alterar aqui. Administrada pela Diretoria Executiva Nacional, pelo menos um presidente, 3 vice-presidentes e 6 diretores. Daí eu tenho que ver como é que eu vou colocar para que um só responda, podendo haver outros cargos com direito a voto, tal. Eu ainda estou adaptando essas coisas, tá, gente? Órgão responsável. Tá faltando. Eu esqueci de alguém aqui, não? Acho que A Cláudia? a Claudinha tá Não, lá em cima. ele Tá lá em cima? colocou em. Ah, tá. Não vi. Nesse aqui, CMO aqui, que é de Tá. comunicação. Daí também, assim como o Fábio, a Claudinha pode me substituir e o Toledo também pode me substituir aqui nessa questão de assinar coisas, contratos, enfim. Daí aqui, diretor de captação, de engenharia, de jurídico, financeiro. Eu não coloquei diretor contábil, né? Coloquei o financeiro como relatórios e tal. Quer ver? Eu ia colocar diretor administrativo também. Acho que eu vou colocar diretor administrativo a Milena, Pode ser. o 12 aqui. Diretor administrativo.
Daí administrar, tal, decisões tomadas por maioria simples. Então a gente vai estar em 12, né? Então 7 votos já vale, e a gente dificilmente vai estar numa reunião em 12, né, da diretoria. Então quem estiver presente, a maioria vale. Daí o Conselho Consultivo e Fiscal, aqui eu queria a opinião de vocês. Eu coloquei 3 membros titulares e 3 suplentes, né, eleitos pela Assembleia Geral, mandato também de 3 anos. Daí examinar as contas, emitir parecer, aprovar maioria de contas. Preciso colocar mais algumas responsabilidades aqui para esse Conselho Consultivo e Fiscal. De repente, até no sentido de curadoria desses conselheiros aqui, poderem decidir se alguém pode entrar ou tem que sair, pensando alto aqui. Mas aí esses 3 membros titulares e 3 suplentes, daí a gente pode colocar alguns de nós aqui. Nada impede que haja concomitância de você ser presidente, vice-presidente ou diretor e também ser conselheiro consultivo e fiscal, né? Daí a gente vê entre nós aqui, mas em princípio eu não pensei em nomes aqui ainda, mas talvez seja o caso de a gente colocar um nome de fora da diretoria também, para a gente ter esse olhar externo, tá? Para a gente pensar. Ô, Morro, eu tô aqui refletindo, a estrutura tá muito boa. Agora, no aspecto operacional, esse pessoal, eles estão disponíveis para cumprirem com as respectivas funções? Nenhum de nós aqui, em tese, vai ter mais de, tô chutando aqui, 20 horas por mês para se dedicar à rede, né? Talvez o Tá. CEO tenha que ter mais. Quando a gente estava trabalhando forte nos projetos com a 3DI e tal, a gente tinha, pelo menos na minha estimativa, né? Eu, como CEO, estava 44 horas mensais. O Fábio, né, que estava à frente do projeto, 33. Os responsáveis de eixos, 22. E os demais membros, 11 horas. Né? 11 horas mensais. Eu imagino que da diretoria executiva, cada um de nós tendo 22 horas são 4 horas semanais, como se fosse uma manhã ou uma tarde. Tá. Uma outra dúvida a respeito disso. Será que a questão é a hora dedicada ou as metas atingidas, entregues, né? Sim. Eu não vejo muito. É lógico, é claro que a gente acaba na prática dedicando muito tempo, né? Eu faço parte de 2 associações e mas eu vejo que o mais importante, pensando na diretoria, apesar de ela estar bem completa do jeito que você colocou, eu estou aqui refletindo a respeito do quanto isso vai ser na prática realizável, né? Então, Uhum. considero que nem que a gente comece menor, né? Mas que com o nosso foco talvez não necessariamente em tempo dedicado, mas em entregas, né? Executadas, né? Eu acho que o mais importante é que os OKRs sejam entregues, né? Essa é a minha análise aqui. A Nara quer falar também. Oi, gente. Então, eu também estou achando muito bacana que está a superestrutura. E o que que eu vejo nessa história do tempo, né? Concordo com o Fábio, acho que tem que ser em relação a metas, mas eu vejo o olhar do Monroe no seguinte, a seguinte percepção, assim, a partir do momento que a gente convida a pessoa para estar dentro da rede para exercer a função, ela tem que ter essa percepção de horas, não porque são horas trabalhadas cumpridas, mas de horas de disponibilidade. Será que realmente eu tenho esse tempo dentro da minha agenda para dedicar? E a partir disso, claro, vai ter as metas ali, então a pessoa vai administrar isso durante o mês, digamos assim, mas que realmente ela se comprometa com essa disponibilidade, porque às vezes, né, eu vou atingir a meta, e aí a questão é, eu não tenho tempo ali durante a minha semana, e eu acho que essa questão das horas traz uma percepção de qual seria o tempo da pessoa disponível para a rede,
né? Então, assim, eu tenho esse tempo de dedicação para a rede, independente de como eu vou administrar, enfim, e as metas que eu tenho que atingir. Eu acredito que seja uma questão mais de visualização mesmo para a pessoa e de comprometimento. E, claro, daí tem as metas, enfim, porque às vezes se a gente deixa, talvez, assim, só pela percepção de meta, a pessoa não vai ter noção de quanto ela precisa dedicar daquela agenda, assim, porque no fim das contas, você pode administrar sua agenda, mas você entende que, olha, esse trabalho demanda pelo menos essa carga de dedicação, né? E a partir disso a pessoa consegue direcionar. E aí, em relação à questão do conselho consultivo, eu também acredito ali que seria interessante ter um olhar de fora, mas também vejo que a parte de curadoria talvez não seja o local ali, porque se a gente for pensar em escala depois, a gente teria que achar um outro processo de curadoria para a entrada de pessoas, senão isso vai ficar muito pesado para o conselho, né? No começo, tudo bem, você analisa um outro, mas de repente você tem várias pessoas entrando em várias áreas e, né, sendo chamada por outros empresários, enfim. Não, E aí, de repente, isso em escala não funcione, né? Então, acho que seria uma forma da gente também, como o Fábio falou, dessa questão da operacionalização. de acordo. De acordo. Talvez colocar recurso para eles Porque... analisarem, depois de Uhum. passar pelo nosso comitê nosso conselho curador. Eu Porque acho, senão fica pesado, né? Não, faz sentido. Eu acho, mas eu penso assim, quanto mais a gente formatar agora, menor que realmente a gente consiga ter, porque assim, basicamente nós somos tudo agora, né? Então, sim, nós somos desde recepção até decisão. Então, Uhum. acho que se a gente pensar como uma startup, olha, somos nós, é isso que nós temos. Então, essa é a formatação hoje. Amanhã, o conselho curador ele vai amadurecer. Nós vamos estar operando, vamos estar gerando receita. Aí é interessante a gente avançar, né, para um conselho administrativo, por exemplo, né? Mas no momento, eu vejo que esse referencial completo que você colocou, a gente formatar ele numa condição efetivamente operacionalizável, né? tá. Quem são as pessoas de fato vão fazer? E, Anara, eu concordo que realmente é um referencial, pode ser considerado dessa forma, mas ainda na minha visão, eu entendo que o que a pessoa tem que ter é o comprometimento com não só com as metas, mas, por exemplo, na disponibilidade para as reuniões que vão ser agendadas, para, né, possíveis eventos necessariamente. Porque tempo é muito relativo, né? Eu posso ter pouco tempo, mas eu consigo entregar Sim, muita coisa. sim, sim. E eu vejo, eu estou te falando assim, refletindo sobre, por exemplo, lá no Capitalismo Consciente, o Monroe fez parte disso, tinha lá, todo mundo olhava aquela carga horária disponível. Na associação aqui de conselheiro tem essa colocação na entrevista para poder fazer parte da associação, e a pessoa fala, eu tenho 1 hora por semana aí para dedicar. E quando você vê, nem na nossa reunião mensal que tem ali, a pessoa aparece. Então, quer Sim, dizer, sim. não sei o quanto realmente essa questão de tempo é um fator. Eu tô assim, pensando realmente na prática. Poxa, todo mundo fala que tem um tempinho, mas esse tempinho nunca acontece. E quando acontece, é sempre horário que não bate com o. Então, quer dizer, tem tempo, mas também não consegue participar em nada. Eu quero saber o seguinte, independente do seu tempo, se você vai estar ou não na reunião, você vai me entregar resultado? Quando eu tive uma experiência que acho que eu não sei se eu comentei com vocês, aqui pela diretoria de Lifelong Learning da Associação de Conselheiros, eu apresentei o relatório no final do ano passado, início desse ano, não lembro. E quando eu terminei a minha apresentação, eu fui me despedir e falei para eles assim, olha, contem comigo, né? Tô aqui para fazer o meu melhor. Na hora um conselheiro falou assim, eu não quero ser o melhor. Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor e não me entrega resultado. Eu quero saber quantos por cento você vai me dar de crescimento. Então, assim, esse foi um aprendizado maravilhoso que eu tive ali. Falei, então, não adianta a pessoa falar, vou me esforçar, pô, conta comigo. Não quero saber se eu posso contar com você, eu quero saber se você vai chegar e entregar aquilo que precisa. Quem Sim, precisa não é o Fábio, quem precisa é a rede CNM, sim. né? Então, só para Sim, trazer aqui a não reflexão, adianta ter sabe? tempo se não tem Então, disponibilidade, né? E não é, ativa, entendi. é E não traz isso. Então, resultado. então é legal que eu estou exercitando essa reflexão com vocês Uhum. aqui, tá bom? Entendi, entendi.
Não, faz bastante sentido, sim. Mas o que eu ainda vejo, assim, né? Eu entendo super o que você quer dizer, porque na realidade o resultado é que importa mesmo. Talvez eu digo mais numa questão de. Como a gente está trabalhando com a questão da governança, da transparência, é mais uma questão de informação, sabe? Assim, olha, a média ali de tempo para você que quer atuar aqui nessa parte, enfim, é tanto tempo. A gente precisa de resultado, né? E a questão é a disponibilidade. Esse aqui é mais para ter sabe assim, um direcionamento, porque às vezes a pessoa entra e fala, tá, eu não tenho uma percepção, porque a gente tem uma percepção, olha, mais ou menos isso. Se a gente falar só em resultado, os resultados são diferentes por área, por momento. Então, como é que a gente vai dar esse parâmetro? Isso que eu quero dizer. A partir do momento que a pessoa entra, daí a gente pode, né, deixar isso mais claro, talvez, olha, o que a gente precisa é do resultado, você tem essa disponibilidade, como você vai coordenar isso, tudo bem, mas o resultado que a gente precisa que você atinja é tanto. Mas no começo, acho que na entrada, sabe? Se a gente falar só disso, a gente não tem um parâmetro de resultado naquele momento para a pessoa. Então, como é que eu vou saber? Digamos, eu indo de fora, sabe? Assim, eu chegando na rede, assim, tá, mas quanto que eu tenho que, para eu poder me comprometer, eu não tenho nenhuma noção. Então, eu ainda não sei qual que seria o resultado, né? A não ser que esteja me chamando por uma coisa muito específica. Olha, você vai desenvolver esse projeto e eu preciso ao final tal. É para isso que eu estou te chamando. Mas se não tiver isso, eu não sei quanto tempo vai levar, né? Então, acho que talvez assim, numa questão de direcionamento, de abertura, e depois, no segundo momento, já, olha, a gente precisa disso, né? Eu vejo isso pensando, sabe, a pessoa entrando de fora, assim. Mas eu concordo totalmente com você nesse ponto, porque não adianta ter o tempo e não ter a disponibilidade e a ação de cumprir e de trazer resultado. Também não funciona. Então, estamos alinhados. Por mim, tudo bem, só entendendo que o horário é muito relativo. Mas sim, Sim, se sim. isso ajudar a trazer a facilitar para quem vier se envolver com isso, tudo bem, por mim, sem problemas. Beleza. Ó, eu vou dar um tapa nesse documento e hoje de manhã eu mando para vocês, né, para todo mundo que eu estou colocando ali nessa diretoria executiva. E aí, entre nós, a gente decide se esses 6 conselheiros titulares e suplentes, né, 3 de cada, serão nomes da diretoria executiva, os 6, ou se a gente traz também, deixa aberto para que as pessoas querendo participar possam também ser do Conselho Consultivo e Fiscal, especialmente aqui olhando para a Claudinha, considerando a rede CNM como um produto em si mesmo, em que a gente vai ter que atrair novos membros, né, que vão pagar ou para entrar ou uma anuidade, né, uma joia ou uma anuidade, é difícil, é mais fácil, melhor dizendo, a gente atrair pessoas com a possibilidade delas se encaixar em algum outro cargo do que sem nada, né? Como assim, Morro, se encaixar em outro Não, vamos cargo? imaginar, eu vou pegar uma pessoa que já participou aqui da rede CNN, tá? O Antônio Dias Júnior. Ele poderia estar, mas eu vou colocar R$ 10.000 para participar, estou chutando aqui, tá? Mas eu não posso participar nem do Conselho Fiscal para ver se o meu dinheiro está sendo bem aplicado, nesse sentido, sabe? Uhum. Ou a pessoa, daí, quando ela vai se associar, ela colocar, não, eu quero trabalhar no eixo internacionalização, com a Nara, porque daí a gente já vai ter tudo no site compartimentalizado ali, né? No Blueboard, no Blu-ray. Uhum. Mas Morro, aqui pensando o seguinte, desculpa interromper aqui, vamos considerar que você está falando um valor de 10 mil. Ele está entrando com um valor de 10 mil para qual finalidade? Para ser um associado, ou para ser um acionista, ou para ser o que seria isso? Associado. Associado. Então, ele é um associado. Então, mas um associado que pode eventualmente se encaixar num determinado nicho. Aí a demanda, o espaço surgindo, ele pode se candidatar, né? Pode ser indicado para uma finalidade e função. Sim. Mas basicamente ele está assumindo a participação como um associado, como um membro da rede. Eu estou entendendo dessa forma. Não sei se essa Não, de pessoa que acordo. você está falando teria uma outra característica. Não, ele hoje ele é coach, por exemplo, né? Aham. Já foi presidente de empresa e tal, é um cara ultra qualificado.
Então, o dinheiro não seria problema e a necessidade de cargo também não. Então, Ou ele pode ser um mantenedor ou alguma coisa assim, e aí a gente cria naturalmente uma contrapartida para isso. Talvez pode isso ser. possa direcionar ele para participar no conselho, alguma coisa assim. Mas enfim, não sei, tem muita coisa aí. O que eu estou querendo dizer, Morro, eu acho que a gente poderia formatar algo menor, né? Sim, sim. Ter esse referencial da grandiosidade que você já está enxergando, mas eu penso que a gente tinha que formatar algo mais enxuto, mais operacionalizável, e a gente trabalhar para que amanhã ela chegue nisso, né? Uhum. De acordo. Então, Eu Ah, concordo. desculpa, Cláudia. Não, pode falar, Nara. Então, nesse ponto, o que que eu vejo? A gente tem para operacionalizar também tudo isso, e se a gente vai precisar desse movimento, por exemplo, o valor que a gente vai trabalhar, por exemplo, como que a rede vai se manter? Com o dinheiro que entra dos projetos, ou somado com o dinheiro dos associados, por exemplo. E, né, assim, e aí, quando a gente percebe, né, vai ver isso, quanto de associado vai contribuir e qual seria esse valor, né? Então, o que que eu vejo, né? Se a gente fala assim, 10 mil por ano para um associado, o que que a gente está fornecendo para ele, que vamos pensar, que talvez ele não tenha demanda num projeto específico nesse ano, sei lá, ou naqueles 6 primeiros meses, e ele, pô, bancou 5 conto lá. Então, o que mais que vai ter, né? Então, eu acredito que a gente tem que formatar primeiro entender o que que a gente vai entregar, Sim. para que a gente possa entender o quanto a gente vai monetizar em cima disso, para a gente entender a nossa receita e ver como é que a gente pode nos estruturar nesse sentido, né? Então, pensar também um pouco no caminho inverso, porque a gente está contando a princípio com toda essa estrutura por conta dos projetos, mas a gente sabe que o projeto ele demanda uma captação diferente, que são projetos maiores, enfim. Então, a hora que a gente fechar, beleza, estoura a boca do balão, mas até fechar, né? Então, como é que a gente se mantém nesses períodos, principalmente, que a gente está entre projetos, ou agora que a gente precisa tracionar no começo, enfim. Talvez entender como é que a gente pode monetizar através desses associados, né? E aí entendendo o que a gente vai entregar, porque senão como é que a gente fala assim, 10 mil, né? Sei lá, por exemplo, o WTC lá, cobra 10 mil das mulheres, 20 mil dos caras lá para entrar no negócio. Mas o que que recebe lá? Palestra, contato, possibilidade, enfim, né? O que que tem ali para que possa se associar? Isso que, por exemplo, essa rede, né, não tem uma especificidade como a nossa de trazer da pessoa participar de projetos e capitalizar em cima disso. É só realmente mais networking e contato, né? Então, mas Sim. tem que estar muito clara essa entrega, eu vejo nisso. A minha visão aqui, nesse tempo que a gente está junto, é que nós somos uma startup, né? Nós ainda não temos um MVP, não validamos isso. Uhum. Então, entendendo como uma startup, a gente não tem como considerar que é uma associação e que se paga para entrar. E a finalidade eu vejo que nem é necessariamente a gente se preocupar, tanto que nas nossas diretrizes a gente viu isso, né? O nosso foco não é captar associados. Nosso foco é lançar os nossos produtos, Uhum. né? Então, Sim. entendendo nisso, eu vejo que o estatuto ele deve existir conforme você está colocando, Monroe, mas entendendo que, por enquanto, o nosso estatuto ele é, é uma inicialização. Posteriormente, o estatuto ele pode ser revisado, reestruturado nesse Perfeito. formato. Mas, nesse momento, nós temos que ter nós no estatuto, nós vamos fazer acontecer e nós vamos dar esse resultado. Conseguimos um projeto do PFC, conseguimos, né, um projeto do Blue Board, conseguimos um projeto de internacionalização, opa, estamos validados. Ok, agora de fato nós vamos evoluir isso, entender de acordo com essa condição, porque nós não sabemos como de fato realmente isso vai ser. De repente vai, é igual a Nar falou, de repente estoura a boca do balão, café com as nações das nações arrebenta, internacionalização dispara, né? PFC acontece, Blue Board fica para trás, por exemplo. Entendeu? A gente não sabe. Com base nisso, nós temos que reestruturar, repensar uma nova condição que a rede CNM vai evoluir. De Então, acho que acordo. mais importante agora a gente ter uma formalização quanto uma associação para que isso tire do seu CPF, que tenha uma estrutura dentro da operação, que somos nós que somos as operações,
Todos os outros que queiram vir participar vão ser bem-vindos, tudo bem, se eles confirmarem de fato que eles podem participar, podem vir fazer parte, ou se eles não estão tão disponíveis, que eles continuem fazendo parte como membros da rede e a gente vai ter eles como nossos associados, que por enquanto tem a característica free. Qualquer um pode fazer parte das nanoredes, não tem custo nenhum, tudo bem. Mas assim, a gente vai levar para realmente estruturar melhor essa parte de lançamento dos produtos Rede CNM, né? É isso que eu estou entendendo. O que Não, de acordo. vocês... De acordo também. Esse documento é um referencial, um parâmetro institucional, por enquanto. Eu acho que a gente não precisa ter exigências nossas mesmos de preencher isso de uma maneira tão precisa, porque ele está solto ainda, né? E nós, para entendermos a rede, a gente precisa olhar para o que passou até hoje. Então, a gente percebe claramente que as pessoas que estão participando ativamente da rede estão porque estavam envolvidas com alguma possibilidade de um projeto. Uhum. Quando esse projeto não aconteceu, elas foram buscar novos projetos, porque elas são todas pessoas profissionais, como nós. Então, isso eu consigo ver assim claramente que nós temos 3 eixos. Para mim, hoje é muito claro isso, né? Internacionalização social e renováveis. Esses são os 3 grandes eixos. As pessoas que estarão na rede estarão interessadas em um desses ou em mais de um desses eixos, né? E esse documento é muito valioso, ele já foi até mais trabalhado por você, né? E agora ele fica ali como um parâmetro, uma base, e assim a gente vai assim caminhando, né? O Fábio, no momento, é uma pessoa que veio interessada em prestar um trabalho voluntário para a rede, no caso da governança, né? A Nara também é uma pessoa nova que está envolvida num desses eixos e que está presente. A existência de um projeto que remunere é que vai manter essa pessoa próxima da rede ou não. Sim. E quem continua somos nós, Monroy, eu, Acreditando. Álvaro, Simone, que começamos isso. Então, às vezes mais próximo, às vezes mais distante, estamos assim, né? Acreditando, às vezes mais, às vezes menos. Uhum. Mas é isso, é claro assim. Lembra quando a Adriana participava, quando o Gil participava, existia uma possibilidade real de construir um negócio na área de renováveis. Uhum. Isso não sei, isso se perdeu, isso não evoluiu. Então, Não, essas pessoas foram buscar novos trabalhos, porque elas têm claro. que sobreviver. Mas elas fazem parte da rede. Então, É a isso nossa aí. rede hoje é assim: é uma Sim. rede de pessoas muito interessantes que já mostraram em algum momento a sua disponibilidade, o seu trabalho voluntário, a sua contribuição, o seu interesse, mas não aconteceu por algum motivo. Então, elas foram lá, estão trabalhando, né? Elas estão, de Sim, alguma maneira, elas precisam sobreviver. claro. Mas Então, eu o concordo. documento é ótimo que exista, mas eu acho que não, a gente não precisa de tanta preocupação sobre refinar mais e colocar nomes certos. Não, eu Tá. acho a nossa preocupação novamente se volta para aquilo que a gente já conversou, é o comercial. Uhum.
comercial dos produtos que a gente está em fase final de formatação. Blu-ray, Blueboard e Isso, daí da internacionalização, vamos ver se a gente cria um nome também, Anara. Tá. né? Por exemplo, lá aquele DI, 3DI, quando existiu, quando ele estava funcionando, ativo, o Morro estava trabalhando, o Fábio Inocêncio estava trabalhando, e mais algumas outras pessoas. Quando esse projeto se desfez, ele saiu, o Fábio está lá, né, fazendo outras coisas. Então a rede é assim, ela vai funcionar assim, eu acredito. Eu achei interessante isso que você falou, porque é uma visão que, assim, até para mim foi bem ilustrativa, porque traz essa questão do orgânico da rede, né? Perfeito. Né, ela acontece, se monta e ela se desfaz o tempo inteiro, né? Dependendo do tipo de projeto. Então, isso realmente fica. Eu acho que isso a gente tem que deixar até bem claro. Como você falou aqui, eu acredito que é isso que tem que constar mesmo na estrutura da gente, porque a gente acho que talvez nem momento deixou isso talvez tão claro assim. E realmente é uma rede orgânica que, em função de determinada demanda e projeto, ela se monta e se dissolve, e nem todo mundo tem essa obrigação ou um papel talvez específico, né? Porque vai depender da demanda e do projeto. Eu acho que dá para a gente deixar isso mais claro, porque realmente é isso mesmo. Bem legal. Perfeito. Que conste na ata. Fantástico. Isso Eu achei mesmo. bem legal. E outra coisa que talvez seja uma falha nossa é que quando o projeto acontece, como aconteceu na 3DI, ele durou um tempo, mas os membros da rede não sabem o que aconteceu com esse projeto. Então dá a impressão que a rede não tem projetos. E não é verdade. Aconteceu na Roto uma coisa pequena, aconteceu na 3DI um projeto grande que envolveu o Monro e o Fábio e não sei mais quem. Aconteceu o projeto, mas não houve um reporte disso para a rede. Agora tem aí a iminência de acontecer na WLS, não sei se esse é o nome certo. Perfeito. Como está isso? Eu não sei de nada sobre esse projeto, essa possibilidade de projeto. É algo que a gente está tentando amarrar para usar no Blueboard. Deixa eu só dar um parênteses para... Nós precisamos não esquecer de reportar o que está efetivamente acontecendo e está remunerando pessoas da rede, porque isso sim vai atrair nós mesmos seremos atraídos para a rede vendo essa realidade de trabalhos que estão acontecendo e estão remunerando. Outra coisa que me veio à mente, Cláudia, sobre o que você está falando, pensando nesses cases, dessas pessoas que já participaram, esses profissionais que já participaram, o quanto a gente tem isso como material, conteúdo de publicidade, né? As pessoas precisam saber que isso aconteceu pela rede. E até eu penso nessa a promoção que a gente deve fazer. Isso eu vejo agora, me vendo a cabeça mais ainda, é o quanto nós temos que nos promover através da rede. O que a Nara está fazendo? Primeiro, quem é cada um de nós? Mas, por exemplo, será que a Nara tem alguma coisa que ela poderia falar, a gente publicar? Olha, a Nara, que é conselheira lá ou seja, né, diretora de internacionalização da rede CNM, participou de tal evento. Monroe, CEO, esteve lá em Santa Catarina e fez, sabe? Isso torna também a aproximação de novos membros quererem fazer parte, porque eles estarão dentro de uma rede que promovem, né, a credibilidade, enfim, a prova social, etc. Isso caberia para uma discussão em uma outra pauta, mas só considerando, tá? Caberia, mas isso entra naquilo que a gente também já falou, na transversalidade da comunicação. Então, isso é um trabalho.
Uhum. Se isso acontecer, é um job, é um trabalho de comunicação. Então, como ele vai se dar, como ele será integrado entre a Gabriela e eu, e isso é um trabalho. Então, como que nós seremos remuneradas por esse trabalho? Isso. É aí que tem que avaliar. Por enquanto, nós estamos, né, de maneira voluntária, atualizando o site e projetando a necessidade de ter um layout, de um post, né, uma matriz, mas isso tudo vai exigir da gente um compromisso, um job de comunicação. Tá, mas depois a gente avança. Só deixei aqui porque a gente está Sim, falando de associação e tem muita sim. coisa boa que já aconteceu, como você falou, e a gente não está explicitando que isso porque o que você falou foi fantástico, a Nara colocou bem, né? A gente caracterizar que é uma rede orgânica mesmo, é bem Isso. interessante isso. E eu acho isso fantástico. E só para finalizar ainda, é uma coisa assim complexa, por exemplo, a 3DI, né, Monroy? Até que ponto a 3DI sabia que quem estava trabalhando, os fornecedores do trabalho para a 3DI eram da rede? Isso ainda muitas vezes não é claro para o cliente, porque entra lá o profissional Monroy com a empresa dele. A rede é algo assim que está lá escondido, é uma sombra, não existe para o cliente e às vezes o cliente também não autoriza essa divulgação. Então, é mais uma coisa que nós temos que vencer, que assumir, né, entrando na WLS, é a rede que está entrando. Isso tem que ficar muito claro. Abaixo do guarda-chuva da rede tem o profissional Fábio, tem o Eduardo, tem o Monroy, mas é a rede, claramente desde o começo, né? Deixa eu contar um Perfeito. pouquinho da evolução, acho que é para a Nara e o Fábio saberem também, da 3DI, né? É um cliente meu, de M&A, compra e venda de empresas e tudo, e no meio desse caminho aí eu identifiquei a possibilidade de fazer um trabalho multidisciplinar, trazendo a Isolde para junto de mim e do Fábio, né? Mas num primeiro momento era um projeto da minha empresa que não vou dizer dividir, tive responsabilidade conjunta, eu, o Fábio e o Estevão, meu irmão, né, que é advogado. Então a gente fez esse trabalho de M&A e daí durante o trabalho de M&A a gente viu que era necessário fazer uma due diligence e fazer algumas rotinas contábeis para que a empresa ficasse, a noiva ficasse bonita, né, para o casamento. E aí entrou então a Isolde e eles sabiam que era a rede CNM e tal. E agora, num movimento similar, a WLS, né, é um projeto de M&A que veio pela minha empresa, mas eu estou inicialmente dividi responsabilidades com o Eduardo Toledo e a Luciane, né, mas agora a gente fechou com o Fábio. Só que ao invés de a gente fazer isso na minha empresa, nas empresas deles, a gente tem a possibilidade de, dentro da WLS, também oferecer um produto a mais para eles, que é um conselho, um Blue Board, né? Para servir de aconselhamento e, quem sabe, até a criação de um comitê comercial para eles evoluírem dentro desse estar bonito, né? Pintarmos a noiva para um M&A. M&A nenhum acontece se a empresa não está bonita. Então a gente está unindo o útil ao agradável, fazendo um projeto das nossas empresas e trazendo um cliente para a rede CNM para ela colocar em prática os seus princípios do produto Blue Board, né? E aí sempre o conceito da rede é a gente ter produtos que sejam quase que amostra grátis, né? É uma forma de a gente mostrar que a gente é competente em diversas áreas para que as empresas possam contratar diretamente os profissionais da rede também, né? Então, pode ser que amanhã a WLS queira contratar somente o Fábio Ban para ele ser conselheiro ou até fazer alguns outros projetos que a empresa dele, o Instituto, né, a Fábio Ban Inteligência Organizacional ou pelo Conselheiros Trends Innovation, enfim. A minha ideia sempre é de a gente ter produtos leves,
né? Não é amostra grátis, porque vai ser cobrado, mas produtos de rápida implementação para, uma vez ganha a confiança do cliente, aí a gente poder oferecer produtos mais densos, assim, sabe? Então são produtos de entrada, vamos assim dizer. Tanto o Blu-ray, o Blueboard, né, o PFC é um produto de entrada. Assim que eu tô vendo, tá? Perfeito. De acordo. Bom, só para a gente tem 10 minutos aqui para nossa reunião. Eu considerei aqui então, né, Monroe, a nossa programação, nós já estamos nesse período. É possível então que talvez a gente tenha que ter a prorrogar isso aqui mais uma vez, né? Porque A minha ideia é terminar precisaremos. hoje. É, Aham. é, eu acho que a gente, de qualquer forma vai ter Pois que bater o é, martelo com o conselho na semana que vem, né? Ah, entendi. Tá bom. Né? Assim, então, o código de ética, deixa eu ver aqui, vai ter que ser também adaptado ao estatuto, então, de qualquer forma, nós vamos precisar dar uma prorrogada aqui, dependendo aí do estatuto, assim o regimento, né? Então, deixa eu só ajustar aqui. Fábio, Fala, Cláudio. o amarelinho é É a nossa atenção em atenção, dedicar tempo nisso. O vermelho é o período de entrega, nosso prazo é até tá? tal, tá? E o verde? O verde é quando a gente não precisa pensar nisso. Então, se a gente está na reunião aqui do dia 20 Entendi. dessa semana, por exemplo, esse item não me preocupa, que é o quê? Que eu nem sei o que é. Vamos ver aqui. É o novo CNPJ sem fins lucrativos, que na verdade é o estatuto, né? É o Morro? estatuto. Daí a gente vai, porque daí para a gente fazer o registro na junta comercial, a gente já começa a incorrer em custos contábeis também, né? Aí o que que acontece, Cláudia? A gente considerou aqui final de outubro, que é a nossa programação, né? Eu até posso repetir aqui, por exemplo, deixa eu... porque aqui para o final de dezembro, a ideia é a gente ter a... Opa, coloquei errado aqui. É a gente ter isso aqui como o fechamento do ano, se a gente realmente dá sequência nessa proposição que nós estamos tendo agora, ou se a gente dá continuidade, ou se a gente encerra, né? Então, são os Sim. prazos, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto, o que nós temos aqui é isso. Aqui ficaria da gente organizar conforme a planilha, a apresentação de cada comitê, né? Mas como a gente não tem tempo suficiente para isso, a gente pode programar para a próxima reunião também, ajustar melhor os planos de cada comitê. A propósito, Nara, tem alguma coisa que você possa ou queira adiantar em relação à internacionalização? Não, vou ter que dar uma olhada agora, porque daí eu terminei aquela parte lá do regimento, mas é bom a gente, né, finalizar isso tudo. Então, eu vou trazer daí, acho que tudo junto, né, fazer esse mix do regimento, ver a questão do plano, quais seriam as primeiras ações ali que a gente tinha até discutido da outra vez, em função da parte da comunicação com a Espanha, algumas ações iniciais já para tocar. E daí, até agora, o Paulo falou em relação, de repente, a trazer um nome de produto, então, eu vou pensar aqui nisso também. E daí a gente já discute isso também já na reunião de segunda que vem. Tá Tá bom. bom. Deixa eu colocar mais uma sugestão, Anara. Tá. Pensando em produtos de entrada, né? Você tem um produto Happy Comics, que é bem direcionado de comércio exterior e já está entrando num momento de maturidade no mercado para se tornar superavitário. A Hum. gente criar um Happy Hour das Nações que seja um pouquinho mais light, né? Sem tanto preparo quanto vocês fazem, né? Do Happy Comics. Será que seria válido? Pensando alto aqui. Então, é algo que dá para estudar, tem que ver qual é o objetivo, né? Então, seria assim: a gente tem um objetivo de fazer, por exemplo, um happy hour, um momento de conexão entre os membros e para convidar alguns membros para levar para a rede. Ou ele é, por exemplo, um happy hour onde a gente vai estar captando as empresas, enfim, tem que entender qual seria o objetivo. Acho que isso a gente pode considerar sim, mas entendendo dentro da nossa estrutura, porque o objetivo é manter um relacionamento na rede e a propagação do que a gente faz entre os membros, ou de Uhum. captação de empresas do mercado. Acho que daí a gente tem que pensar em relação a Tá. isso para poder desenvolver.
Tá bom. Duas perguntas, uma para o Monroe e uma observação com o que a Nara colocou. Vou da Nara primeiro para não perder. Bom, nossa prioridade aqui já é bem claro que é comercial, né? Então, se houver sinergia para o aspecto comercial, de prospecção de clientes e fechar negócio, internacionalização, vejo que faz total sentido. No outro quesito, eu vejo que não é a prioridade dedicar essa energia, esse tempo, tá? Uhum. Segundo, em relação à questão, né? Eu estou aqui pensando, tem o Café das Nações, você agora falou alguma coisa de nações. Eu fiquei com dúvida. O que que é o Blue Nations, que você uma vez O Blue comentou? Nations Fund, na verdade, é um fundo que a gente pretende criar para Tá. investimento em projetos sustentáveis. Tá, porque aí para o nome de internacionalização, então não caberia, entendi. Está falando Café das Nações, está falando desse de nações também, eu falei, de repente cria o nome aí para internacionalização. Mas beleza, só essa era a dúvida. É, Não, eu vou dar mas uma analisada ali também nessa parte do happy hour, enfim, e de como talvez ou direcionar isso para o Café das Nações, para não sei a forma de que se a gente competir. pulveriza ou se a gente concentra, né? Eu acho que é vou dar uma olhada nisso também. Tá, tá bom. E aí, um lembrete também. No início da existência da rede CNM, a gente realizou um summit de internacionalização. Daí teve o Caron, veio o pessoal do LIDE, o pessoal da família Maggi, gente da África, gente da Espanha, foi bem legal. A gente realizar um summit no final do ano, depois das eleições e tudo, em que a gente possa ter, né, palestrante e tal, uma forma de divulgar os membros da rede, né, e dos nossos produtos, também seria uma coisa legal para a gente pensar, tá? Uhum, perfeito. Ok. Eu preciso depois entender melhor sobre o Café das Nações, como que isso se encaixa, o quanto isso é. Isso não é um produto Rede CNM, não? Não Não, é, a da rede CP. CNM é contratada para fazer eu, no caso, como é que é? Eu ia falar gestão, mas não é. A gestão o Café das Nações é um produto do Diário Indústria e Comércio. Eu sou só o facilitador, não sou nem cerimonialista, sou um facilitador. E a Tá, Gabriela acaba fazendo a parte de marketing, convites e tudo, tá? E tá. aí a gente se dispôs a não receber nenhum valor fixo, e sim um percentual do que a gente conseguisse captar. Então, para a rede CNM, ela não se insere como algo, inclusive aí, Cláudia, em relação ao site, né, como Sim, Café das Nações, mas não sim tenha como um dúvida. evento que a rede Uhum. CNM participa, né? Então, Isso. e, É, e aí a A gente re- teria que ter uma análise como nós entendemos. como nós monetizamos a partir desse canal. Eu acho que teria que ter um Contrapartida momento para isso. efetiva, né? Pra vocês terem uma ideia, É, a gente colocou 11% para a rede CNM, 15% para a Gabriela, e a diferença até 41% para mim, tá? Desses 11% da rede CNM, eu acabei faturando na minha nota fiscal, tá? Mas é da rede CNM. Então, é, veja, hoje o Café das Nações está no site, no menu principal. é, Então, até que ponto ele está no lugar certo, é. com esse destaque todo, uma vez que você é o facilitador, né? Não é o. Isso nasceu lá dentro do Indústria e Comércio, então é um produto deles, onde você tem uma atuação extremamente importante e está fazendo esse produto ser mais conhecido, né? Uhum. Agora, talvez ele não tenha que estar lá no menu principal do site, como algo que não é da rede, né? A Isso. gente acaba se aproveitando disso, né? Porque daí as Sim, pessoas, para fazer a inscrição, elas têm que entrar lá, né? Ela acaba conhecendo a rede CNM. Então, foi uma forma que a gente encontrou de unir o útil ao agradável. sim. Bom, eu vejo que essa relação junto com internacionalização, né, como parte de eventos, um canal de eventos, mas que eu entendo que atenda mais o segmento da internacionalização. Mas, bom, vamos evoluir isso aí. Eu tenho que entrar em outra reunião agora, Tá bom, Beleza. finalizar aqui a Perfeito. gravação. Até beleza.